Olá, pessoal! Hoje vocês vão aprender um pouquinho sobre Comparative Adjectives. Em inglês, os adjetivos possuem 3 graus de comparação: equality, inferiority e superiority, igualdade, inferioridade e superioridade. O primeiro é igualdade. A regra é as, adjetivo mais as. A tradução, tão quanto. Exemplo: boys are. As, que é o as da regra, o intelligent é o adjetivo e o as novamente. Então a tradução ficou: meninos são tão inteligentes quanto as meninas. Agora o grau de inferioridade. Less, adjetivo e o than, tradução menos que. You are less, da regra, nice, o adjetivo que eu dei, e o than da regra. Você é menos legal do que eu, ou menos agradável do que eu. Agora, o comparativo de superioridade, temos 2 regras. Prestem atenção. Primeira regra: adjetivo mais ER mais o than. O ER será usado para adjetivos menores, com até 2 sílabas. Olhe os exemplos de adjetivos pequenos: tall, nice e fast. Eles, como são pequenos, a regra é a primeira. Agora, para adjetivos maiores, com mais de 2 sílabas, usamos a segunda regra: more, adjetivo mais o than. Olha como é um adjetivo grande: handsome, expensive, difficult. Vamos aos exemplos. Primeira regra, que eu já tinha dito, que é o ER, adjetivos pequenos. Olha como é que vai ficar. Tall é o adjetivo pequeno. Então, eu coloco ER, que é o que está na regra. Adjetivo é o tall, ER da regra e o than da regra. Segunda regra, adjetivos grandes. Vocês vão usar o more, que está aqui no exemplo, o adjetivo intelligent, que é adjetivo grande, e depois o than. Observem bem a frase e a regra. Agora vem as observações importantes. Se o adjetivo já terminar em E, acrescenta-se apenas o R. Exemplo: nice. Nice é um adjetivo pequeno e já termina em E. Não precisa colocar E novamente, apenas colocar o R. Se o adjetivo terminar em Y, precedido de consoante, troca esse Y por IER. Exemplo: happy terminou em Y. Vocês vão retirar o Y e colocar IER. Ele também é um adjetivo pequeno. Se o adjetivo terminar com a sequência CVC, que quer dizer consoante, vogal e consoante, dobra-se, aumenta-se a consoante final antes de vocês colocarem um ER. Exemplo: big. Vamos contar comigo, se ele é um CVC. De trás para frente: consoante, vogal e consoante. Confirmei que é um CVC. Então, eu vou pegar esse G, colocar novamente e depois ER. Não é só o G, é qualquer adjetivo que tenha o CVC. Se terminar em N, vocês vão colocar um N novamente e depois o ER. Algumas formas irregulares de superioridade. Cuidado quando vocês virem o good e o bad. Good vai se transformar em better e bad vai se transformar em worse. Eles são adjetivos pequenos, não pode colocar R no final deles. Eles são irregulares, eles vão mudar a forma. Espero ter ajudado. Até a próxima. Bye, bye!